Capítulo 1. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem histórias vívidas, uma impressionante gravura que representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: jiboias engolem sem mastigar a presenteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem por 6 meses na digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com um lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar dos desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso de meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo e a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com pessoas grandes, vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era na verdade uma pessoa inteligente, mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então, eu não falava nem de jiboias, nem de florestas vivas, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas, e a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil concerto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa, quando ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou e dizia: por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passando algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é, com certeza, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueça que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: mas que fazes aqui? E ele repetiu então lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais,
A gente não ousa desobedecer, por mais absurdo que aquilo me parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados, e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: não tem importância. Desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei surpreso ao ouvir o garoto explicar. Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. E ele olhou atentamente e disse: não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu paciente. Bem, vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusando, como os anteriores. Esse aí é muito velho. Era um carneiro que viva muito tempo. Então, perdendo a paciência, e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho. E arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será que preciso de muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. E inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim, olha. Ele adormeceu. E foi assim que conheci, um dia, o Pequeno Príncipe. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram, pouco a pouco, revelando sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, pois acho muito complicado, perguntou-me: que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Então ele perguntou, meio assustado: como? Tu caístes do céu? Sim, respondi humildemente. Ah, isso é engraçado. E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças, em seguida acrescentou. Então, tu também vens do céu. De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão no mistério de sua origem e perguntei repetidamente: tu vens, então, de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando o meu avião. É verdade que nisso aí não pode ter vindo de muito longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Imaginem como eu ficaria intrigado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é a tua casa? Para onde quer levar o meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: o bom é que a caixa que me deste poderá à noite servir de casa para ele. Sem dúvida, e se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia estranha! Mas se tu não amarrares, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas aonde pensas que ele vai? Não sei. Por aí, andando sempre em frente. Então o Pequeno Príncipe disse muito sério: não faz mal, é tão pequeno onde moro. E depois, talvez um pouco de tristeza, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe.
Eu aprender assim uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Para mim, isso não era surpresa. Eu sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nome, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem num telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, de asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipe era o asteroide B612. Este asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909 por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob a pena de morte, a vestir-se à nova moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. Então, desta vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos ele prefere, será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto seu pai ganha. Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado. Eles não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 mil reais. E então elas exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser: a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas pouco se importarão e nos chamarão de crianças, mas se dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Mas com certeza para nós, que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro. Não gosto que leiam meu livro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi, com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo, e corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa, além das jiboias fechadas e abertas aos 6 anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais fiéis que puder, mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor de suas roupas. Vou arriscando, então, aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido.
A cada dia, eu ficava sabendo mais alguma coisa de seu planeta de partida e da viagem. Mas isso devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vinha a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Desta vez, ainda foi graças ao carneiro, pois, de repente, o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou: então, eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o príncipe rir. Será preciso colocar um em cima do outro. Mas, sabiamente, observou em seguida: os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade, mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos, respondeu-me, como se tratasse de algo óbvio. E foi mandando um grande para deixar sozinho esse problema. De fato, no planeta do pequeno príncipe havia em todos os outros planetas ervas e más, consequentemente sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então, ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade, mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado, e quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravessando-o. E se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás logo que se diferenciem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomem consciência desse perigo. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes não há inconveniente em telar um trabalho, mas quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia dito que ali crescessem 3 arbustos. E, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide, que ao menos uma vez abro exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, e do qual nunca que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmitia era de grande importância. Perguntarão, talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Ah, o Pequeno Príncipe, assim, eu comecei a compreender pouco a pouco os segredos de sua triste vidinha. Durante muito tempo, não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do quarto dia. Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois de ti mesmo.
Disseste-me sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França no minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais, mas no teu pequeno planeta basta apenas recuar um pouco a cadeira e assim contemplas o crepúsculo todas as vezes que desejas. Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes. E logo depois acrescentou: quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia em que completaste os 44? Mas o príncipezinho não respondeu. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do meu príncipe me foi revelado. Perguntou-me sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssima naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois a pane estava começando a parecer muito grave e a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe jamais desistia de uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Oh! Mas depois de um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito! As flores são fracas e ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam poderosas com os seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. O príncipezinho perturbou de novo meus pensamentos. E tu achas então que as flores... Ora, eu não acho nada. Respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me surpreso. Coisas sérias. Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre um objeto que lhe parecia ser muito feio. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável: tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudiam ao vento seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo, nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão contas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso o faz inchar-se de orgulho, mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos. Há milhões e milhões de anos que, apesar disso, os carneiros as comem. E não é importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis. Não das flores não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode destruir num só, não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida: se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplo muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva e à tarde já murchavam. Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida não se sabe de onde, e o príncipezinho resolvera vigiar de perto o pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá. Mas o arbusto logo parou de crescer e, na sua extremidade, começou então a se formar uma flor. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor parecia nunca acabar de preparar sua beleza. No seu verde aposento, escolhia as cores com cuidado.
Vestia-se lentamente, ajustando uma a uma suas pétalas. Não queria sair, como os cravos, amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durara alguns dias. E eis que, numa manhã, justamente à hora do sol nascente, ela se mostrou. E ela, que se apresentara com tanto esmero, disse bocejando: Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho então não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! É verdade, respondeu a flor docemente, e nasci ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta, mas ela era tão envolvente. Creio que é a hora do café da manhã, acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, tendo ido buscar um regador com água fresca, flor. Assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: Os tigres, eles podem aparecer com suas garras. Tigres no meu planeta, retrucara o príncipezinho. Além disso, tigres não comem ervas. Não sou uma erva, respondeu a flor. Perdoa-me. Não tenho medo dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, por acaso, um paravento? Horror das correntes de ar. Isso não é bom para uma planta, pensara o pequeno príncipe. É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sob uma redoma de vidro. Faz muito frio no teu planeta. Não é nada confortável. De onde eu venho? De repente calou-se. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Encabulada por ter sido surpreendida em uma mentira tão tola, tossiu 2 vezes e, para fazê-lo sentir-se culpado, pediu: E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas. Então ela forçou a tosse para causar-lhes remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da sinceridade de seu amor, logo começara a duvidar dela. Levara a sério palavras sem importância, e isso fez sentir-se muito infeliz. Não devia tê-lo escutado, confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar a... Fumava todo o planeta, mas eu não sabia como desfrutá-la. Aquela história daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias, mas eu era jovem demais para saber amá-la. Creio que ele se aproveitou da migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da viagem, pôs o planeta em ordem. Resolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía 2 vulcões em atividade, e isso era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Revolveu também o extinto. Se não bem resolvidos, os vulcões queimavam lentamente, constantemente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas da lareira. Aqui na Terra, somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que eles nos causam tanto dano. O pequeno príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, lhe pareceram naquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse finalmente. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma das mãos. Não conseguia compreender aquela delicadeza. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou tão resfriada assim.
O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, então vá. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los, para, desta forma, ter uma atividade e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e Arminho num trono muito simples, embora majestoso. Ah! Eis um súdito! Exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: como ele pode reconhecer-me, se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de Arminho. Ficou então de pé, mas como é contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitar, disse o príncipezinho sem jeito. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Assim eu não consigo, disse o pequeno príncipe enrubescido. Respondeu o rei. Então eu te ordeno, ora bocejes e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado, porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência, era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse numa gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de Arminho. Mas o pequeno príncipe estava espantado. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão por ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a dizer. Majestade, sobre quem? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto simples, indicou seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar nem mesmo afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste ao pensar no seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr-do-sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um
O que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol, lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta que tivesse feito. Teu pôr do sol tu terás, eu o exigirei, mas eu esperarei, na minha sabedoria de governante, que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipe. Respondeu o rei, que consultou inicialmente será lá por volta de 7h40 esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Sentia a falta do seu pôr do sol e também já estava começando a se aborrecer. Não tenho mais nada a fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, retrucou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém, nunca se sabe, disse o rei. Ainda não vi todo o meu reino. Estou muito velho, não tenho espaço para uma carruagem, e andar cansa muito. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar ainda uma olhadela do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil, e é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso para isso ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto à noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim, a vida dele dependerá de tua justiça. Mas tu o perdoarás sempre para poupá-lo, pois só temos um. Eu, respondeu o pequeno príncipe, a morte, e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei, mas o príncipezinho, tendo terminado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipe hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço, meu embaixador, apressou-se em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava o pequeno príncipe durante a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Um admirador veio visitar-me, exclamou à distância o vaidoso, mal avistar o príncipezinho. Para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Tu tens um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente não passa ninguém por aqui. Ah, é? Disse o pequeno príncipe sem compreender. Bate 2 mãos uma na outra, sugeriu o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei, disse a si mesmo, e recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso tornou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo. E, para o chapéu cair, perguntou ele, que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao pequeno príncipe. Que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente de todo o planeta. Mas só tu moras no planeta. Dá-me esse prazer. Admira-me a si mesmo. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas de que te serve isso? E o pequeno príncipe foi-se embora.
As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando sua viagem. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas deixou o príncipezinho mergulhado numa profunda tristeza. Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com um ar triste. Por que bebes? Perguntou-lhe o pequeno príncipe. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena dele. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado abaixando a cabeça. Vergonha de quê? Perguntou o príncipezinho, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o pequeno príncipe foi-se embora perplexo. As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas, dizia a si mesmo durante a viagem. O quarto planeta era do empresário. Estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça à chegada do pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe esse. O teu cigarro está apagando. 13 e 2 são 5. 5 e 7 são 12. 12 e 3 são 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Não tenho tempo para acendê-lo de novo. 26 e 5, 31. Ufa! São 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aí? 501 milhões de... Eu não sei mais, tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério. Não me preocupo com futilidades. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na vida desistia de uma pergunta uma vez que a tivesse feito. O empresário levantou a cabeça. Há 54 anos habito esse planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro que veio não sei de onde. Fazia um barulho terrível, tive 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos, quando tive uma crise de reumatismo, por falta de exercício. Não tenho tempo para passear. Sou um sujeito sério. A terceira é a sua. Eu dizia, portanto, 501 milhões. De quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, essas coisinhas que brilham. Vagalumes? Também não, essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas sou séria, não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que fazes com 500 milhões de estrelas? 501 milhões, 622, 731. Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E que fazes com essas estrelas? O que eu faço com elas? Sim. Nada, eu as possuo. Tu possuis as estrelas? Sim, mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem, eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te serves possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E de que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como o bêbado. No entanto, faz ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem elas são? Respondeu exaltado o empresário. Eu não sei, de ninguém. Logo são minhas, porque pensei nisso primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tua registra é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade, disse o pequeno príncipe. E que tu fazes com elas?
Eu as administro. Eu as conto e reconto, disse o empresário. É complicado, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Se possuo um laço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas tu não podes levar as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. Que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel o número de estrelas que possuo. Depois tranco o papel numa gaveta. Só isso? Isso basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É bastante poético, mas sem muita utilidade. O pequeno príncipe tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana, porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor, que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta, e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia para si durante a viagem. O 5º planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha um espaço suficiente para um lampião e para um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia entender para que servia no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesma: talvez esse homem seja mesmo um tolo. No entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, que o empresário e que o beberrão. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando o apaga, porém, faz adormecer a estrela ou a flor. É um belo trabalho, e sendo belo, tem sua utilidade. Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor. Bom dia. Por que acabas de apagar o lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. Qual é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. Não acender. Mas por que acabas de acendê-lo de novo? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o príncipe. Não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a testa num lenço xadrez vermelho. Eu executo uma tarefa terrensato. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e toda a noite para dormir. E depois mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o problema. O planeta, a cada ano, gira mais depressa e o regulamento não muda. E então, perguntou o príncipezinho, agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, engraçado. Os dias aqui duram 1 minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O pequeno príncipe respeitou e gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se das vezes em que ele mesmo provocara o pôr do sol, apenas recuando sua cadeira. Quis ajudar seu amigo. Sabes, conheço uma maneira de descansares quando quiseres. Eu sempre quero descansar, disse o acendedor. Pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, contorná-lo. Basta andares bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando desejares descansar, tu caminharás e o dia durará o tempo que quiseres. Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é dormir. Então não há solução, disse o príncipe. Não há solução, disse o acendedor. Bom dia. E apagou o lampião. Ao prosseguir a viagem para mais longe.
Esse aí seria desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso, o beberrão, o empresário. No entanto, é o único que não me parece ridículo, talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou, lamentando, e completou. Era o único com quem eu poderia ter feito amizade, mas seu planeta é mesmo pequeno demais para ousar admitir que lamentava partir daquele planeta abençoado com 1440 pores do sol a cada 24 horas. O sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia em livros enormes. Ora vejam, eis um explorador, exclamou ele, logo que avistou o pequeno príncipe. O príncipezinho sentou-se à mesa meio ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Indagou-lhe o pequeno príncipe. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. O que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Isso é bem interessante, disse o pequeno príncipe. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor, no planeta do geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão grandioso. O seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? Não sei te dizer, disse o geógrafo. Ah! O príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não sei te dizer, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não sei te dizer, disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É verdade, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Falta-me exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona a sua escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando algum lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o pequeno príncipe. Porque os bêbados vêm em dobro. Então, o geógrafo anotaria 2 montanhas, onde na verdade só há uma. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moral do explorador parece boa, faça uma investigação sobre a sua descoberta. Vai-se vê-la? Não, seria muito complicado, mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, é essencial que ele traga grandes pedras. O geógrafo de repente se entusiasmou. Mas tu vens de longe, certamente és explorador, portanto vai descrever-me o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se para anotar a caneta que o explorador tenha trazido as provas. Então, interrogou o geógrafo. Oh, onde eu moro, disse o pequeno príncipe, não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 em atividade e um extinto, mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Também tem uma flor. Nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais exatos. Nunca ficam ultrapassados. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro um oceano secar. Nós descrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem voltar à atividade, interrompeu o pequeno príncipe. Que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha, ela não muda. Mas que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho, que jamais desistia de uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer, ameaçada de desaparecer em breve.
Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe, e não tem mais que 4 espinhos para defender-se do mundo, e eu a deixei sozinha. Esse foi seu primeiro gesto de remorso, mas retomou a coragem. Qual planeta me aconselha a visitar? Perguntou ele. A Terra, respondeu o geógrafo, goza de boa reputação. E o príncipezinho partiu, pensando na sua flor. O 7º planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7,5 milhões de beberrões e 311 milhões de vaidosos. Isso é cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia da dimensão da Terra, eu lhes direi: antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para um conjunto de seus 6 continentes, um verdadeiro exército de 472.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, isto dava um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados, como se fosse um balé. Primeiro era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, depois de acenderem seus lampiões, iam dormir. Entravam então na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria, e estes, tendo concluído suas tarefas, também desapareciam nos bastidores. Chegava a vez dos acendedores de lampião da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa, a seguir os da América do Sul, depois os da América do Norte. E eles jamais se enganavam na ordem da entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas 2, o acendedor do único lampião do Polo Norte e povoam a terra se mantivessem de pé, colados um ao outro, como para um comício, finalmente se acomodariam numa praça pública de 30 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Poderíamos agrupar toda a humanidade na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditam, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes quanto os baobás. Peço-lhes, então, que façam as contas. Elas adoram os números, ficarão contentes com isso, mas não percam seu tempo nessa matemática desnecessário. Sei que acreditam em mim. O pequeno príncipe, uma vez na terra, ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já receava ter se enganado de planeta, quando um anel cor de lua se remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho. Boa noite, respondeu a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipe. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah! E não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto, não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está bem em cima de nós, mas como ele está longe. Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tenho problemas com uma flor, disse o príncipe. Ah! Exclamou a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho. A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Entre os homens a gente também se sente só, disse a serpente. O pequeno príncipe olhou-a por um longo tempo. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tem nem patas. Não podes sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe, como se fosse um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro e vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito,
Posso ajudar-te um dia. Se tiveres muita saudade de teu planeta, posso. Ah, eu te compreendo muito bem, disse o pequeno príncipe. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor um dia vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como essa, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia, disse ele ao céu. Eu estou só, disse ele. Eu estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e ela sempre... E era sempre ela que falava primeiro. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. As estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. Ele as contemplou. Eram todos iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele, espantado. Somos as rosas, responderam ela. Ah, exclamou o príncipezinho, e ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo, e eis que havia 5.000 igualzinhas num só jardim. Ela teria se envergonhado, pensou ele, se visse isso. Começaria a tossir, simularia morrer para escapar ao ridículo, e eu seria obrigado a fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela seria capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma única flor, e possuo apenas uma rosa comum, uma rosa e 3 vulcões que não passam de meu joelho, estando um, talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que, olhando à sua volta, nada viu. Estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és tão bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho, mas após refletiu, acrescentou, que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa, que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa. Têm fuzis e caçam, é assustador, criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidades de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas,
Nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a resposta retomou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como se cheia de sol. Começarei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará com que eu me lembre de ti, e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cative-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás comigo um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com um canto de olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas, cada dia, te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas tu vens a qualquer momento. Nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é então um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançarem qualquer outro dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa, mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganhado nada. Terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: Vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativaste ninguém. Sois como era minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco.
Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei, foi ela que pus sob a redoma, foi ela que abriguei com o paravento, foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho, para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele, para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade. Tu ainda, disse ainda a raposa, mas tu não deves se esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu é responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, respondeu o príncipezinho, para não se esquecer. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, respondeu o manobreiro. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu separo os passageiros em blocos de 1000, disse o manobreiro. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. Um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. O que estão procurando? Nenhum homem da locomotiva sabe, disse o manobreiro. O apito, vindo em sentido inverso. Um outro trem iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipezinho. Não são os mesmos, disse o manobreiro. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o manobreiro. E o apito de um terceiro trem iluminou e soou. Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não correm atrás de nada, disse o manobreiro. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o pequeno príncipe. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando lhe é tomada. Elas são felizes, disse o manobreiro. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Pensou o pequeno príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte. Estávamos no 8º dia de minha pane no deserto, justamente quando bebi a última gota de minha reserva de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao pequeno príncipe, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber e também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse: Meu caro, não se trata mais de raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu: É bom ter tido um amigo, mesmo que a gente vá morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo, pensou. Não tem nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Tenho sede também. Procura um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, pusemo-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio,
quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho, porque a sede me tornara febril. As palavras do Pequeno Príncipe ressoavam na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu à minha pergunta e disse apenas: a água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me junto dele e, após uma pausa, ele disse ainda: as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi: é verdade. E, mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é belo, acrescentou. A gente se senta numa duna de areia e não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação na areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e dizia as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado, mas isso encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo de seu coração. Sim, respondi-lhe. Quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belos é invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a minha raposa. Tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava a luz da lua, aquele rosto pálido, os olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento e pensava: o que vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçaram um sorriso, pensei ainda. O que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E então o senti ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E, continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do dia. Os homens, disse o Pequeno Príncipe, embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então eles se agitam, sem saber para onde ir. E acrescentou: isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia. Mas não havia ali aldeia alguma. Eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado. A roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana, e a roldana gemeu, como geme um velho catavento. Tu escutas? Disse o príncipe. Estamos acordando o poço e ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixa que eu puxo, disse eu. É muito pesado para ti. Lentamente içei o balde e, com cuidado, o coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos, e na água ainda trêmula eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me para beber. Eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço de meu braço. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite e a doçura dos sorrisos se refletiam nos presentes que eu ganhava. Os homens do teu planeta, disse o Pequeno Príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, eu respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa ou num pouco d'água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou. Mas os olhos são cegos. Preciso ver com o coração.
Eu tinha bebido. Respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia é cor de mel. E a cor de mel também me fazia feliz. Por que então eu estava triste? É preciso que cumpras a tua promessa, disse baixinho o pequeno príncipe, que estava de novo sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a focinheira do meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo. Dela parecem chifres e são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei então uma pequena focinheira, mas ao entregá-la senti um aperto no coração. Tu tens planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse: Lembra-te da minha chegada à Terra? Será amanhã o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou: Caí pertinho daqui. E enrubesceu. E de novo, sem compreender por quê, eu senti uma estranha tristeza. Entretanto, ocorreu-me perguntar: Então não foi por acaso que vaga sozinho? Quando te encontrei, há 8 dias, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada, e estavas retornando ao local onde chegaste? Ele enrubesceu novamente, e eu acrescentei hesitando: Talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas, mas quando a gente enrubesce, respondeu: Tu deves agora trabalhar, voltar para o teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de noite. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Havia ao lado do poço uma ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando, e o escutei dizer: Tu não te lembras, então? Não foi bem este o lugar? Uma voz lhe respondeu, porque ele replicou em seguida: Não, não estou enganado. O dia é esse, mas não é este o lugar. Prossegui em direção ao muro. Não enxergava nem ouvia ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente: Está bem, tu verás na areia. Estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda após um silêncio: O teu veneno é do bom? Estás certa de que não vou sofrer por muito tempo? Parei, o coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então abaixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Rapidamente procurei o revólver no bolso, mas, percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia, com um esguicho de água que, de repente, vagarosamente, se enfiou entre as pedras com um leve tinir metálico. Cheguei ao muro a tempo de segurar pelos braços, o meu caro príncipe pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó no lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei sua testa, dei-lhe de beber, e agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abraçou meu pescoço. Senti o meu coração bater de encontro ao meu, como o de um pássaro morrendo, atingido por um tiro, e ele me disse: Estou contente de teres consertado o defeito de sua máquina. Vais poder voltar para casa. Como soubeste? Eu vinha justamente avisar-lhe que, contra toda expectativa, havia conseguido realizar o concerto. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: Eu também volto para casa. Depois Tristonho disse: É bem mais longe. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha. Não tinha a impressão de que ele ia deslizando num abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando no além. Tenho, tenho o teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a focinheira.
E ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Sentia que seu corpo aos poucos se reaquecia. Meu caro, tu tivesse medo. É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do remediável me fez gelar de novo, e eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro, eu quero ainda escutar o seu riso. Mas ele me disse: faz já um ano esta noite. Minha estrela está exatamente sobre o lugar onde cheguei no ano passado. Meu caro, essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu à minha pergunta e disse: o que é importante não se vê. Sim, eu sei. É como a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é bom de noite olhar o céu. Todas as estrelas estarão floridas. É verdade. É como a água. Aquela que me deste para beber parecia música por causa da roldana e da corda. Lembras como era boa? Sim, lembro-me. À noite tu olharás as estrelas. Aquela onde moro é muito pequena para que eu possa te mostrar. É melhor assim. Minha estrela será para ti uma das estrelas. Assim gostará de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas. E também eu lhe darei um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele o meu presente. Será como a água. Que queres dizer? As pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aqueles que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca as teve. Que queres dizer? Quando olhares o céu à noite, eu estarei habitando uma delas, e de lá estarei rindo. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma tu, e somente tu, terá as estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando estiveres consolando, a gente sempre se consola. Tu ficarás contente por teres me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo, e às vezes abrirás tua janela apenas pelo simples prazer, e teus amigos ficarão espantados de ver-te rir olhando para o céu. Tu explicarás então: sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir, e eles te julgarão louco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu lhe houvesse dado, em vez de estrelas, montes de pequenos guizos que sabem rir. E riu de novo. Depois ficou sério. Esta noite, por favor, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei estar sofrendo, parecerei estar morrendo. É assim. Não venhas ver, não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Se eu lhe peço isso, é também por causa da serpente. As serpentes são más, podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa o tranquilizou. É verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido num passo rápido, disse apenas: Ah, aí estás. E segurou minha mão. Mas preocupou-se de novo. Fizeste mal, tu sofrerás. Eu parecerei estar morto, e isso não será verdade. Eu me calara. Tu compreendeste? É muito longe. Eu não posso carregar esse corpo, é muito pesado. Eu continuava calado. Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Fiquei mudo. Ele perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu continuava mudo.
Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou, porque estava chorando. É aqui. Deixa-me ficar só. E sentou-se porque tinha medo, e disse ainda: Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo. Eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar de pé. Ele disse: Pronto, é isso. Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se, deu um passo, e eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto de sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho como tomba uma árvore. Não fez sequer barulho por causa da areia. E agora já se passaram 6 anos. Jamais contar essa história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhe dizia, é o cansaço. Agora já me conformei um pouco, mas não completamente. Tenho certeza de que ele voltou ao seu planeta, pois, ao raiar do dia, não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto, à noite, de escutar as estrelas. É como ouvir 500 milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na focinheira que desenhei para o Pequeno Príncipe, esqueci de juntar a correia de couro. Ele não poderia jamais prendê-la no carneiro. E então eu pergunto: o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes penso, certamente não. O príncipezinho guardava sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente seu carneiro. Então eu me sinto feliz e todas as estrelas riem docemente. Ou penso, às vezes a gente se distrai e isso basta. Uma noite ele se esqueceu de colocar a redoma de vidro, ou o carneiro saiu de mansinho no meio da noite, sem que fosse notado. E todos os guizos então se transformam em lágrimas. Eis aí o grande mistério. Para vocês que também amam o Pequeno Príncipe, como para mim, todo o universo fica diferente se em algum lugar, não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu, perguntem a si mesmos: o carneiro terá ou não comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter tanta importância. És para mim a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma da página anterior, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra e depois desapareceu. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la. Se viajarem um dia pela África através do deserto e se passarem por ali, eu lhes peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se de repente um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos dourados, se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é. Façam-me então um favor. Não me deixem tão triste e escrevam-me depressa, dizendo que ele voltou.